Saudações, eu sou Marcos Valério XR, hoje é 7 de setembro de 2023, mas este vídeo evidentemente nada tem a ver com esta data comemorativa. E vim abordar um tema que é até uma das coisas que eu devo há algum tempo também. E eu não vou comentar muito a respeito do projeto de lei de autoria de John Willis, porque na verdade nem é de autoria dele, ele está reaproveitando um projeto de lei mais antigo sobre a questão da regulamentação da prostituição. Eu não vejo nada de problemático nele não, dentro do contexto sociocultural onde nós estamos, né? A problemática a respeito desse assunto é um nível mais profundo. Sobre esse projeto de lei, ele basicamente visa tentar dar um grau de seguridade mais claro para a profissão da prostituição e também estabelecer alguns parâmetros mais claros a respeito do que pode e o que não pode, porque é uma atividade econômica. Mulheres têm trabalhado, até alguns homens também têm trabalhado com isso, efetivamente têm feito disso a sua principal atividade de sustentação. E eu acho que nada pode ficar longe da regulamentação do Estado. Toda atividade minimamente significativa em termos numéricos tem que ser regulamentada. A questão é qual será o tipo dessa regulamentação. E ela de fato já é regulamentada em algum grau. Afinal, a prostituição, de uma forma geral, para maiores de 18 anos, sob determinadas características, é permitida, ela é legal, mas existem algumas coisas que não são, né? Além da coibição da prática de pessoas menores de idade, tem a questão do fato de que tem que ser uma escolha pessoal, e por isso você tem que combater aquela atividade que tem nomes bastante estranhos, né? Tá, rufianismo, né? Ou proxenetismo, que são a exploração da atividade sexual alheia, o que é muito controverso, porque há estudos muito claros que, dependendo do contexto, é preferível haver uma espécie de sistema de mínimo, meio celular, assim, de proteção, que geralmente é encabeçado por alguém que administra essa área. Então, isso, se por um lado, frequentemente essa pessoa explora, por outro lado também essa pessoa fornece algum determinado tipo de proteção, isso é meio complicado. Mas não tem todos esses elementos, assim, né? O que falta, de fato, é uma questão mais específica, especialmente no sentido previdenciário, porque afinal é uma atividade que tende a ter uma obsolescência precoce, né? Ela tem que se aposentar muito cedo, porque o seu capital atrativo, a sua atratividade vai decaindo rapidamente com a idade. Então não é uma profissão que vai ter a mesma capacidade de aferir lucros durante muito tempo. A prostituta mais jovem evidentemente tem um atrativo maior, né? Apesar de que existem filões para mulheres um pouco mais idosas, mas é muito mais limitado do que em outras profissões. Sem contar a questão de um determinado tipo de fiscalização com relação a questões de saúde. Então todos esses fatores têm que ser considerados, assim. Já quero bem deixar claro, porque frequentemente algumas pessoas podem se equivocar, né? Dada a minha proximidade com a dissidência política, posicionamento antiliberal em vários aspectos, mas está aí um aspecto que eu acho que é extremamente problemático e vou repetir agora, que é a afetação que muitos grupos conservadores, inclusive tradicionalistas, têm sobre esse tema. E eu acho uma afetação extremamente inadequada, quanto não perigosa, porque frequentemente eu acho que ela mais esconde um problema pessoal do indivíduo do que uma real consideração, uma compreensão maior do fenômeno. É claro que existe um problema sério, isso não tem como ser negligenciado, que tanto a atividade da prostituição quanto da pornografia, elas têm problemas que precisam ser administrados, que precisam ser enfrentados. O que eu sempre coloquei é que na configuração cultural a qual nós vivemos, sociocultural, até no modelo patriarcal, especialmente monogâmico, a sociedade é insustentável sem a instituição da prostituição. Já expliquei isso em mais de um vídeo, não vou me repetir aqui. Sendo assim, esse tipo de atividade não tem como ser erradicada, é impossível. E ainda que eu não a considere como um crime em nenhum sentido válido, mas veja só, nem os crimes têm como ser erradicados. Você pode ser administrado, você pode minimizá-los, mas não tem como considerar a prostituição de uma forma geral, ela em si, uma atividade criminosa, uma vez que ela não possui as características principais de uma atividade nesse sentido, primeiro porque é uma relação, a princípio, consensual entre partes, é uma troca de interesses, e esses interesses estão dispostos, eles são orgânicos, eles não dependem, por exemplo, de uma cadeia externa, como depende o tráfico de drogas, especialmente das drogas mais pesadas. Você não precisa sustentar uma rede
de legalidade, é um ato totalmente pessoal, é um ato impossível de você impedir se ele for feito num mínimo de ato de discrição. Não tem como se estabelecer uma fiscalização sistemática para pegar todos os desenvolvimentos que existem, todas as negociações. Não se pode coibir em algum grau, você pode promover algum tipo de campanha, mas especificamente é impossível. Então, se você tem a impossibilidade, aí não falo da impossibilidade de erradicação, falo da impossibilidade sequer de fiscalizar, você vai pegar uma esfera mínima. E além da impossibilidade, você não consegue ter uma justificativa clara de por que isso realmente causa um dano, e eu digo que não causa, eu digo que a sociedade é insustentável sem ela, então você não tem como transformar isso considerar isso uma atividade criminosa. Isso não significa, de forma nenhuma, que a gente não tenha problemas aí. E o problema na própria ideia de regulamentar, porque, infelizmente, muitas pessoas entendem a questão da regulamentação não como uma simples presença do Estado no sentido de tentar otimizar determinadas relações, até mesmo também no nível de tributar. O problema é que frequentemente as pessoas, e John Williams com certeza pensa dessa forma, acham que você promover uma ação regulatória é também você promover uma ação iluminatória que traz aquilo ali da obscuridade e tenta normalizar aquela ação e tenta dar aquilo ali um certo grau de dignidade, que pode dar também, mas a ponto de remover os tabus, remover os véus de preconceito e tentar trazer aquilo o máximo possível para um grau de aceitação social. E aí é que a coisa complica, porque pela sua própria essência, pela sua própria natureza, a prostituição tem que ser uma atividade obscura. Tem que ser uma atividade discreta, não tem como ser uma atividade a qual não exista algum estigma. Isso está na estrutura, não apenas da nossa sociedade, mas está na estrutura metafísica da realidade, na estrutura psíquica humana. É uma atividade indelével, ela vai continuar existindo, a não ser com uma mudança absolutamente radical da própria estrutura, não só social, mas até da psique humana. Mas, apesar de toda essa necessidade, essa perenidade, ela não tem como ser uma atividade que você consiga jogar à luz e sem ter esse ônus moral, sem ter essa necessidade de se tornar discreta, de se tornar obscura. E digo a mesma coisa para outras atividades as quais estão tentando aplicar essa mesma mentalidade, a começar pela própria homossexualidade. Explico de novo, tabus são modos de segurança da sociedade, onde você coloca um freio para que não avance determinados questionamentos e não avance determinadas propostas que, se você for fazer uma abordagem racional mais profunda, fatalmente você vai concluir que você não deve mexer. É aquela manifestação de uma espécie de inteligência, de uma sabedoria psicossocial coletiva. O que acontece é que algumas coisas não deveriam ser tabus, mas que tabus têm que existir, isso é estrutural. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um ridículo tabu com relacionamento interracial. Eles simplesmente chegam ao ponto de eles tentarem chocar a família tradicional americana com relacionamentos interraciais. Hoje, e isso eu expliquei no meu vídeo sobre engenharia pornográfica, e depois que perceberam que isso era ridículo, tentaram inverter. Uma coisa que não tem o menor cabimento você pensar aqui no Brasil, apesar de que essas desgraças vieram trazer essa palhaçada aqui no Brasil também, com esse negócio da crítica à miscigenação. Mas, com relação à questão de que nós não devemos envolver crianças na seara da sexualidade, isso tem que ser tabu. Você tem que colocar o limite. Não, nós não vamos nem discutir, nós não vamos abrir essa discussão. Porque se a gente abrir, a conclusão final, se tivermos sorte, vai ser por manter esse afastamento. Mas a gente vai perder um tempo precioso, gigantesco, dando voz para loucos. Infelizmente está acontecendo. Nós estamos dando voz para os piores tipos de insanidades aí, perdendo tempo com elas. E o pior, às vezes nem chegando à conclusão que nós deveríamos voltar ao momento, à situação anterior. Às vezes indo longe demais nesse exercício de insanidade,
até chegar num nível de destruição da sociedade em si, e que vai acontecer em algum momento, que vai ter que ser revertido, né? Só que o tempo que a gente perde, o estrago que a gente faz, então é para isso que existe tabu, para colocar esse tipo de limite. Desenvolveu-se na nossa contemporaneidade essa noção de que as coisas têm que ser, você tem que eliminar os tabus, você tem que tirar os preconceitos e tratar as coisas tudo como se fossem uma normalidade generalizada. Então vamos tratar a prostituição como se fosse uma atividade como outra qualquer. Não, não dá. É da sua natureza ter esse posicionamento obscuro. E para explicar isso, posso começar apelando para a própria estrutura mental humana. Nesse caso, eu sempre costumo usar as ilustrações do modelo freudiano de mente, né? Dessa vez eu vou focar mais no modelo junguiano. A minha está fazendo uma pequena analogia também, né? Porque eu tenho como premissa que a sociedade é um reflexo, é um instanciamento mais complexo de realidades psíquicas humanas. Então, essa analogia sempre funciona. O que está dentro de cada um de nós, de uma forma profunda, vai se manifestar em algum grau na sociedade também. E a estrutura psíquica humana, ela não está toda à luz, ela tem partes que estão sempre obscuras. No modelo junguiano, você tem o self, que seria mais ou menos o ego do modelo freudiano. Você tem a persona, que é aquilo que você ostenta socialmente, ao passo que o self é uma coisa mais interior. De uma certa forma, a persona está um pouco mais associada no modelo freudiano ao superego, mas a transição não é direta, viu? O modelo é diferenciado. Mas você tem também, no modelo junguiano, a sombra, que também parte corresponderia ao id. Mas você não tem como fazer essa associação direta, porque em Jung existe uma relação diferenciada desses elementos aí, né? Até porque você vai dividir também a questão da ânima e do ânimos, que são a contraparte masculina e feminina da psique interna, e vai ter umas outras correlações aí que eu não vou entrar, porque senão eu posso empolgar e acaba gerando uma complexidade maior, né? Mas o ponto é que, havendo um self, que é aquilo que você tem que encarar em você mesmo, internamente, que não necessariamente você vai manifestar socialmente na forma da persona, por outro lado também existe uma sombra. E a sombra, essa parte assim, menos consciente, que aí que está o detalhe, no sentido junguiano ela tem uma conotação negativa, até pelo próprio nome, né? Embora não necessariamente, mas predominantemente. E evidentemente você não manifesta a sombra diretamente na persona, até porque frequentemente você nem está claramente consciente dela, existe um conflito interior, né? Ou seja, pelo próprio modelo que se estabelece aqui, é evidente que a dimensão social da persona, ela vai pegar uma parte desse self e não outras, e evidentemente vai esconder algumas partes que são mais profundas. Da mesma forma quando acontece no modelo freudiano, com a diferença que o id ele é mais amplo, é mais complexo. Transportando essa breve analogia para a sociedade é a mesma coisa. A sociedade ela vai ter que ter elementos que são amplamente estabelecidos socialmente e vai ter elementos que necessariamente têm que ser ocultos. E evidentemente estão associados à sexualidade. Pega o meu vídeo sobre qual o problema da homossexualidade. O problema é o mesmo problema da sexualidade em geral. A sexualidade é um problema, é difícil de lidar com ela. A diferença é que a heterossexualidade ao menos é necessária, né? A humanidade não tem como existir sem ela. Ao passo que a homossexualidade é contingente, ela poderia nem sequer existir. Mas a questão é que basta observar toda essa temática da sexualidade, não importa que você esteja dentro do nível de perfeita aceitação. Pega a família mais tradicional, mais bem estabelecida no sentido de aceitação social, o pai e a mãe devidamente casados, pode pegar a família perfeitamente cristã, perfeitamente moral. Os pais revelam a sua vida sexual na frente dos filhos? Não. Na frente da sociedade? Não. A sexualidade é uma coisa sempre que tem que ser discreta. Ela tem que ser sempre apartada. Você não ostenta a sexualidade de forma ampla. Ela é sempre alguma coisa privada. Alguma coisa que em algum grau você esconde. Não importa que a sua conduta ética e a sua vida sexual esteja perfeitamente sincronizada dentro de uma moralidade tradicional. Ainda assim, ela é oculta.
ela vai ficar restrita a um campo do privado, a um campo do qual não se comenta. E o que o casal vai fazer entre quatro paredes, né, para usar essa expressão, vai ficar restrito. Você não joga isso à luz, você não ilumina isso de forma alguma. Evidentemente, a prostituição é uma vivência de sexualidade ainda com um ônus moral mais pesado. Então, você não tem como trazer isso à superfície. E digo a mesma coisa da homossexualidade. Por isso que não tem nada mais grotesco do que esses espetáculos de ficar jogando na cara da sociedade em geral. O espetáculo grotesco da sexualidade no sentido não apenas por ser homossexual, mas por ser sexual em si. Quando se colocou essa legislação a respeito de não se poder coibir manifestações homoafetivas em público, houve uma discussão muito curiosa, né? Até gente dizendo que então era preferível proibir todas as manifestações de afetividade erótica ou sexual, né? Até porque na maioria das sociedades já é de fato coibido. Mesmo os casais héteros não podem, na maioria das sociedades não podem ficar se beijando em público. Assim, existe uma repressão, se não legal, pelo menos moral. Uma repressão significativamente forte. No nosso caso, do Brasil, sempre teve uma certa liberação maior nesse sentido, né? Então isso gera essa questão, mas mesmo assim tem limites. O fato é que a sexualidade não é algo que você expõe. Então quando você promove a ideia de uma regulamentação da sexualidade, isto vai num determinado sentido. Mas o simples fato de haver essa dimensão mais profunda, essa dimensão mais obscura, vai impedir uma regulamentação mais ampla. Há um grau onde o Estado não vai poder agir. E daí você percebe a insanidade desses modelos feministas que se estabeleceram em determinados países, especialmente da Europa, Escandinávia, onde eles tentam regular detalhes da vida sexual na desculpa esfarrapada de que é para combater a violência contra a mulher. E aí chegou ao ponto deles quererem estabelecer que para você ter certeza de que não está havendo uma coerção, tem que haver uma manifestação de reiterado consentimento. Que quando você vai ver na letra da legalidade, é absolutamente ridícula, porque praticamente um casal tem que interromper um ato sexual para estabelecer uma comunicação formal de consentimento. É uma coisa que a única forma minimamente viável de fazer isso seria ficar que nem em filme pornô, né, com a atriz lá dizendo oiê, oiê, é um negócio ridículo. E o pior, eles tentam descer a níveis ainda piores de tentar regulamentar a vida sexual dos cidadãos, meu Deus. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que essa questão da prostituição, ela é indelével, a gente não vai eliminá-la. Eu digo que essencialmente ela não chega nem a ser exatamente um problema, ela é um instrumento de sustentação do nosso modelo patriarcal, especialmente monogâmico, mas de uma forma até geral também. Não sei nem se seria possível qualquer tipo de modelo social, mesmo que você pensasse no hipotético modelo patriarcal, eu não sei se seria possível um modelo diferenciado nesse sentido. Se você invertesse as proporções entre os gêneros, deixando um grande excedente de mulheres, talvez você poderia ter uma movimentação até contrária, provavelmente não, mas o fato é que não tem como eliminar a ideia pura e simples de que, especialmente uma mulher e um homem, uma mulher ofereça serviços sexuais em troca de vantagens que não são diretamente sexuais. É uma questão do desequilíbrio estrutural da própria humanidade, da própria realidade. Isso, ao envolver essas pulsões tão fortes que se manifestam na sexualidade, essas pulsões não têm como ser trazidas totalmente à luz, colocadas perfeitamente a lume. Elas sempre têm que assumir uma dimensão de discrição, uma dimensão de recato, e sendo assim, uma dimensão de tabu, de afetação. Não tem como você eliminar essa situação. E isso se aplica à sexualidade de forma geral. E está aí um problema que nós temos com relação a determinadas posturas em relação à homossexualidade, que o pessoal confunde a sua aceitação, a sua tolerância, a eliminação de alguns preconceitos com a ideia absolutamente estúpida, sórdida, de você jogar isso na cara de todo mundo, assim, como eles gostam de dizer, sambar na cara da família brasileira, porque ninguém nunca fez isso com a heterossexualidade. Juro por Deus, ninguém nunca teve a ideia grotesca de levar uma stripper para fazer performance em escola, como esses canalhas tiveram de levar drag queen para fazer performance. Então isso
E isso também não serve para nos lembrar que há uma estupidez estrutural nessa ideia de achar que nós podemos eliminar tabus da sociedade. Meu Deus do céu, tabus são estruturais, são uma questão da própria estrutura psíquica humana. Você mesmo, por mais liberal que você seja, por mais até, digamos, entusiasta das formas mais exóticas de manifestação sexual, ainda assim todo mundo tem um certo grau de resfriamento. Ninguém manifesta essas atividades de uma forma ampla. Todo mundo coloca alguns limites, algumas restrições, assim, isso é inevitável, isso faz parte da nossa natureza e não teria como ser de outra forma. Portanto, a regulamentação da prostituição, que em algum grau sempre há, porque o simples fato de você proibir já é uma regulamentação, né? Ou proibir algumas modalidades, é um fato que tem que ser desenvolvido em algum grau. Eu acho que no caso do Brasil precisa de um aperfeiçoamento melhor. A legislação que está sendo proposta e que está tramitando no Congresso, na verdade tem muito tempo, né? Porque antes do John Williams assumir, ela tramitava por outros parlamentares. Eu não vejo grandes problemas, né? Acho que ela é um pouco insuficiente em alguns aspectos. E é polêmica, vai ter algumas polêmicas. Eu entendo que haja muita reação a esse respeito. Em parte porque, se é necessário regulamentar, por outro lado, não tem como regulamentar no seu nível mais profundo, é impossível, pela própria estrutura da atividade, e sempre vai haver preconceito. É muito difícil evitar a sensação de incômodo que a própria realidade da sexualidade gera. E consultem aí a lista de vídeos relativos à prostituição e pornografia, que eu abordei bastante esse assunto. E por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e todas essas coisas que talvez ajudem a gente ter um maior alcance. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 7 de setembro de 2023. Muito obrigado por sua atenção.